Então, meu nome é Huberto José Limberg Júnior, sou casado aqui com a Luciane. Meu nome é Luciane de Almeida Limberger, sou casada com o polaco. Então, nós temos 3 filhos, a Júlia, o Luiz Felipe e o Lucas. E a nossa história no CTG Fogo de Chão, ela é uma história bem longa, né? Bem longa. Então, quando eu entrei no CTG, a Luciane já estava lá. Inclusive, o pai dela, né, um dos fundadores. E eu conheci a Luciane dançando no CTG. Eu fui para o CTG através da minha mãe, que me levou, né, porque na época falaram para ela que era muito bom o CTG para as crianças e tal. Eu tinha lá meus 14, 15 anos e a minha mãe falou: à noite eu vou te levar lá no CTG Fogo de Chão. Deu, beleza, eu era meio envergonhadão, né, mas eu era curioso para saber o que tinha lá. E foi assim que aconteceu, né, o meu primeiro contato aí com o CTG Fogo de Chão. Daí cheguei lá, mas um mundo de gente, tinha muita gente realmente, muita gente mesmo. E o professor na época era o Valmor Garcia, e inclusive lá a Luciane estava lá, e eu dancei a minha primeira vez, né, a dança do pezinho. Então foi assim, amor à primeira vista, gostei demais. E depois, logo depois, eu conheci a Chula e daí me apaixonei pela Chula. E você, Lu? Eu conheci o CTG desde que nasci. Sempre meu pai, né, foi um dos fundadores, então me criei lá dentro dançando. Comecei na Mirim, meu professor também era o Valmor Garcia, e fui dançando a vida inteira e sempre lá conheci o polaco. Exatamente, então nós nos conhecemos lá, né? Começamos a namorar escondido. Na época o pai dela era patrão, na época tinha um diretor artístico que era o Gilberto Lynch, e ele meio cuidava da Luciane. E ele soube aí a bocas pequenas que ela estava namorando. E ele queria saber por toda a lei quem que estava namorando. Inclusive ele vinha perguntar para mim. Eu falei, não tenho a mínima ideia. E era eu que namorava ela. E eu comecei a namorar ela bem interessante, porque na época nós estávamos lá do grupo com o Anatólio, com os irmãos deles, que eram pequenininhos, o Denner, o Éder, a Neves Mara era irmã do Anatólio, e eu era muito amigo do Anatólio, então ele era pequeno também, eu carregava ele para todo lado, ensinava a Chula, começamos a dançar Chula junto e tudo mais. E um belo dia eu estava na casa do Anatólio e a Neves Mara falou para mim, né, da Luciane, falou, ó, sabe quem gosta de você? Deu quem? Daí a Luciane. A Luciane, gosta, nossa, então vamos ligar para ela. Daí liguei para ela lá da casa da Neves Mara, e daí, oi Luciane, tudo bem? Aqui é o polaco, é verdade que você gosta de mim? O que você respondeu? Não. E aí a Lu falou que não gostava. Deu, nossa, Neves Mara, você mentiu? Não, ela gosta sim, vai lá e compra um presente. Eu comprei um presente para ela. Uma caixa de sabonete. Uma caixa de sabonete no mercado, e daí, imagina, né, a Neves Mara veio trazer para ela. Mas aí é que começou a nossa história. Então, foi ali dentro do CTG. E daí a gente tinha o Valmor Garcia, né? Eu conheci a Chula, me apresentou a Chula. Falou da Chula, eu perguntei que era para o melhor chulhador, o que tinha que fazer. Ele falou, tem que ser campeão da vacaria. E eu coloquei na cabeça que eu ia ser campeão da vacaria. Inclusive, eu comecei a mandar uns bilhetinhos para a Lu, né? Escrevia o bilhetinho para ela e no final eu falava do seu eterno namorado, polaco, campeão da vacaria. E eu nem era ainda, né? Mas eu já coloquei na cabeça que eu queria ser, né? E foi assim, daí a gente começou e dançamos um tempo e o Valmor parou de dar aula. Mas o Valmor acabou saindo e daí acabei eu assumindo a invernada. Com 16 anos eu fui
professor, né? E daí ali nós fomos ali quase um ano, né? Assumi ali em meio a 86, e daí em 87 a gente foi lá para a Festa do Pinhão da Tradição de Lages, e lá, né, que era nessa época o diretor era o Amar Araújo, e lá ele conversou com o Rui Arruda, e daí veio o Rui, né, para ficar no meu lugar, né, porque eu na verdade não tinha muita experiência, mas a gente tava levando, né, os invernados e tal. Na época tinha mirim e adulta só, né. Não lembro, mas acho que tinha juvenil também. E daí veio o Rui Arruda, foi aí o ingresso da família Arruda aqui no CTG Fogo de Chão e no Paraná, e assim foi. A gente tem que destacar, né, a vinda dos Arruda aqui para Guarapuava, que foi realmente um grande desenvolvimento tradicionalista, na parte das danças, né, falando do CTG Fogo de Chão. Então o Rui começou e foi sensacional, tanto que daí a gente teve o primeiro FEPART, o Rui era posteiro e foi campeão, né, com o Fogo de Chão, né, na época ganhou, acho que adulta e juvenil, se eu não me engano, e vários outros prêmios, né, mas o Rui não ficou muito tempo, ele foi embora de novo, em final de 91, por aí, e daí eu novamente assumi o CTG como professor, novamente, no ano de 92, né, e a gente foi... Não, na verdade o Rui veio em 90, ficou até começo de 91. 91 eu assumi de novo, e daí levei o CTG pro FEPART em Céu Azul, que era o segundo FEPART. E daí nesse FEPART nós levamos as 3 invernadas, naquela época não tinha veterano, não tinha chiru, era só mirim, juvenil e adulta. Fomos campeão com a mirim, que é juvenil, fui campeão como posteiro, e adulta nós fomos penalizados, né, que devido ao nosso traje ali, nós fizemos uma roupa primitiva e tinha uns peão que não colocaram cirolo, e daí um jurado lá descontou, e nós acabamos não classificando, não ficando nem na foto, que nem diz, né, nem em terceiro não pegamos. Mas fomos campeões geral, na época ganhamos muitos individuais, eu ganhei chula, o Criolo Batista na época estava aqui, ganhou declamação inédita, trova, a Vanessa declamava, chula juvenil, chula mirim, então ganhamos geral em 92, e daí nós fomos para a Vacaria, preparamos um grupo, até convidamos vários amigos, né, Lu? Uhum. De fora, o pessoal de Curitiba veio dançar com a gente, Robson Girola, o Romalim Branco, que hoje não está mais entre nós, que Deus o tenha, ele dançou com a gente, o Romalim, que era de Lagoa Vermelha, teve mais um menino de... Então nós fizemos uma seleção, né, e fomos para Vacaria, um grupo muito bom, mas acabamos não classificando, né, e nessa ida para lá a gente conheceu o Mola. E daí acabei conversando com o Mola lá e falei meio despretensiosamente se ele não viria para Guarapuava, e ele quis vir. E deu tudo certo para o Mola vir, e ele veio, e daí ele assumiu daí já as invernadas, e eu sempre ajudando o Mola, nós era uma equipe, né? Eu fazia os sapateios na época com o Mola, e a gente fazia uma equipe muito forte, né, de ensaio, e a gente acabou ganhando tudo aí, né, ganhamos FEPART, ganhamos Nacional, ganhamos com Mola, e nós ganhamos tudo que nós podíamos com todas as invernadas. E o Mola ficou aí um tempão, né, ficou uns 7, 8 anos. Por aí. Então teve uma longevidade muito grande pela qualidade do trabalho, né, então, mais uma vez, né, a família Arruda alavancando aqui a qualidade das danças aqui no Fogo de Chão e no Paraná também, né? E com Mola a gente ganhou 10 de paixão. Exatamente, a gente teve um episódio que foi o FEPART de 93, que foi aqui em Guarapuava, né? E tinha grupos muito fortes de Ponta Grossa,
do Cacique Candói, né? Tinha um grupo muito forte, inclusive quem ensaiou Cacique Candói era o Rui Arruda. Ele veio. E de Curitiba também, o pessoal de Curitiba. E nós estava com um grupo muito ensaiado, mas era novo, né? Tinha uma galera nova. E nós fomos para o FEPART aqui, né? Com umas coreografias do Paixão Cortes, que era o Negrinho do Balde d'Água, e uma rancheira lá, que era tudo música do Paixão. E o Mola trouxe um estilo diferente para nós. Nós começamos a dançar um estilo Paixão Cortes, quando o Mola veio para cá. E a gente se adaptou muito bem, né? Tanto que até hoje nós temos aí essa herança e os nossos integrantes sempre se adaptam muito bem, né? É o estilo largado, que é o Paixão Cortes. E nós tivemos aí essa apresentação. E o Paixão Cortes veio julgar o FEPART em 93. E na época era nota aberta. E daí dançou lá primeiro o Cacique Candói, do Rui, e eles levantaram lá 296, 39. E nós estava fechado ali no Parque de Exposições, lá na casa do Charolês. E o Mola falou, ninguém sai daqui porque ninguém vai saber nota de ninguém. Vamos ficar quieto aqui. Só que tinha um informante nosso, que a hora que saía as notas lá, o bicho velho ia lá na janela lá de onde nós estávamos e contava para nós. Ó, o Cacique lá tirou 296 e 39. Nossa, mãe, né? Nós, e agora? Daí foi o grupo da Zaira dançar, que é de Ponta Grossa, e ela tirou 396 e 29. Nossa, mãe, daí. E depois era nós, né? E o Mola não queria que nós soubesse, só que ele não sabia que a gente sabia, né? E daí, só ele não sabia. Só ele não sabia. E fomos pra cima, né? Fomos dançar, né? Sabendo que precisava ser perfeito. E foi aí que aconteceu, né? Dançamos o Negrinho do Balde d'Água lá, que o Paixão Cortes entrou em prantos, se emocionou, porque é realmente muito bonito, ficou a coreografia. E também pela representação do menino que nós levamos, que era um negrinho, mas bem negrinho, e ele representou muito bem, né? Com o balde d'água, e ficou maravilhoso aquela apresentação. E todo mundo levantou 9,5, o Paixão levantou 10 para nós, que era a final, né? E nós nos consagramos campeões, né? Nos sagramos campeões, e com esse 10 do Paixão que ficou marcado, né? Na nossa história, na trajetória do Mola aqui em Guarapuava. E jamais a gente esquece, quando a gente ainda, até hoje, a gente se encontra com o Mola em Vacaria, que geralmente a gente vai, todo ano para Vacaria, eles vão também, e a gente lá lembra disso e lembra o 10 do Paixão. Então foi essa história, né, com o Mola, e a gente nessa época já tinha casado, né? Nós casamos em 91. E nós casamos, e a nossa festa de casamento foi no CTG, então a história é muito forte, né? E depois do Mola, que ele ficou todo esse tempo, tinha saído, né? Nós tinha se afastado um pouquinho, né? No CTG, porque a Lu ia ganhar o Lucas, né? Ia ganhar o Lucas. Tinha o Felipe, ia ganhar o Lucas aí. Tava grávida do Lucas, ia ganhar o Lucas, nós paramos um pouquinho de dançar, o pessoal foi para Coxim, foi campeão nacional lá com Mola também. Daí o Robson Fleck foi no meu lugar dançar chula, eu tinha a classificação, e daí na época deu para ele dançar representando o Fogo de Chão, e foi campeão nacional também adulto, tivemos vários prêmios com o Mola lá, foi o último resultado, né? E daí o Mola saiu, né? E daí aí ele saiu, acabou formando o Chaleira Preta, e daí tinha 10 anos do FEPART, na época o patrão Dimas tava sem grupo, saiu toda a invernada do CTG, foi tudo pro Chaleira com Mola. E daí o Dimas veio falar comigo aqui, Polaco, eu preciso um grupo para representar o Fogo de Chão nos 10 anos de FEPART, que eles vão fazer uma homenagem para Fogo de Chão e vai ficar ruim nós não ter ninguém para dançar, para representar. Daí eu novamente, né, pela terceira vez eu volto para dar aula e a gente forma uma invernada. E a gente conseguiu formar 12 pares, né? 12 pares. 12 pares, inclusive
sobrinha da Lu. Que na época não tinha ninguém, daí a gente foi convidamos a minha sobrinha, convidamos uns que já dançavam, e assim a gente foi fazendo. Que nem nós estava gozando, tinha um rapazinho que tocava gaita, nós falamos, você toca gaita e dança? Ele, toca e dança. Mas então você vai dançar dessa vez. Nem tocou gaita, foi para dançar. Que daí a gente chamou o Márcio Melo para tocar gaita, né? E daí o Márcio que tocou lá, era o Márcio, o Douglas, né, meu primo, o Limberger, a Vanessa. Os pais do Douglas não cantaram também? Não, nesse não. Então, daí formou esse grupo e nós ensaiamos aí praticamente 60 dias, 60 dias. Ensaiamos, mas ensaiava diariamente, mas né? Mas metade do grupo não sabia dançar, tivemos que ensinar. Então teve uns que nós tivemos que ensinar, mas daí a persistência, a repetição diária, a união, mas rezava bastante. Minha mãe lá minha mãe é muito rezadeira, ela ia lá fazer oração para nós rezava bastante, nós conversava bastante e ensaiava muito, né? Então a gente tinha ensaios era um grupo só adulto, né? Eu ensaiava 3, 4 horas sem parar todo dia, né? Então nós entrava 6 no CTG, 7 horas e até 11 horas, meia-noite ensaiando. Então deu resultado porque nós levamos um grupo muito bom, ele ficou muito bom, ficou muito competitivo na época. Na época tinha o grupo do Pato Branco que era imbatível. Carreteando na Saudade era imbatível do Adelar. O Tarca nem existia naquela época ainda. Existia, mas eles lançavam um estilo... Tinha o estilo Paixão e o estilo Enarte, que hoje a gente dança, né? O estilo Enarte, que eu não sei como fala hoje, né? Mas tem os campesinos hoje, né? E tem o tradicionalismo, né? Tradicionalista. Eu era dessa forma. Então, no FEPART aqui era Paixão. E o Tarca, eu acho que era Enarte, e não dançava o FEPART. E na época o Adelar tinha um grupo muito forte e realmente ganhou. O Gago, ele tinha o Procedência, que era de Guarapuava também, grupo forte também. Muito bom. Ficou em segundo e nós ficamos em terceiro. E o Chaleira, que eram os dissidentes do Fogo de Chão, ficaram em quinto. E nós tivemos essa proeza, né? Ganhamos de grupo que nem o Chaleira, que era um grupo muito experiente, muito bom. Então realmente foi marcante também para nós esse terceiro lugar, que foi com um gostinho assim de campeão, né? E daí depois dessa época a gente também saiu mais uma vez, né? E daí também veio a Júlia, a Lu estava grávida da Júlia, e daí veio o pessoal que é hoje, né? O meu companheiro Toninho, a Rosângela, eles ingressaram na época, né? Junto com a Dani, e daí convidaram o professor Douglas para dar aula no Fogo de Chão, e teve sucesso também, foram campeões em 2006, né, se não me engano, 2006, com adulta, e tiveram uns resultados bons com o Mirim Juvenil. E daí a Dani sempre insistindo com a gente, sempre vinha aqui, convidava a gente, a Dani Oliveira, Polaco, precisa de você, vamos lá. E a gente sempre participando com elas. Tipo assim, ela falava que ia viajar, a gente sempre estava querendo saber como é que estava, como é que não estava, como é que estava o grupo. Sempre acompanhando. A gente sempre esteve ligado. A gente estava fora, mas esteve ligado. Como agora, a gente saiu um pouquinho, mas a gente sempre está ligado, sempre querendo saber o que está acontecendo. E daí que em 2009, 2008, aí a gente resolveu de voltar. E Deus também começaram a dançar, o Lucas e o Lucilipe começaram a dançar. Porque daí as meninas do Douglas, que tem a minha afilhada a Mariana, tem a Marina, e elas começaram a dançar, e daí por isso a gente também, vamos colocar os meninos para dançarem junto e tal. E foi o que aconteceu, daí dançaram, formaram uma mirim, com o Douglas ainda, o posteiro, e foram para Ponta Grossa em 2008 e fizeram um mirim B, e foram vice, né? Não, ficaram em terceiro. Ficaram em terceiro. Então, ficamos primeiro para nós. A gente já se entusiasmou, e nessa época eles tinham me convidado para ser diretor, né? Eu fui várias vezes, né? Eu já fui posteiro, fui várias vezes diretor e fui patrão, né? Patrão fui 3 vezes, sou
a pessoa que mais foi patrão, né, que teve 3 gestões da história do CTG. Ganhei até do pai do Lu. Tá vendo? Meu pai foi 2. Mas é fundador, né? E daí a gente foi lá com eles, né? E eu já como diretor artístico, e tivemos aí uns bons resultados. Até o Lucas não dançava chula. Em menos de 30, 40 dias eu ensinei ele a dançar chula. Ele foi pro FEPAR, ficou em segundo na Mirim. Também o Lucas aprendeu a tocar gaita rapidamente, sempre teve muito talento, era um prodígio, né? E foi na gaita também, ficou em segundo na Mirim. Nós tivemos vários resultados assim. O Cauã ficou em terceiro na Mirim, dançando chula, que eu também ensinei ele nesse tempo, né? Inclusive o Cauã estava gordinho, né? Ele vinha ensaiar e eu falei para ele, ó, Cauã, o negócio é o seguinte, você vai ter que parar com o salgadinho e com a Coca-Cola. Enquanto nós estiver aí se preparando para o FEPAR, você tem que dar uma emagrecida, piá. Daí ele falou para mim, beleza. Daí depois a Rô me contou que ele chegou contando, olha, mas o negócio é o seguinte, eu vou parar com a Coca-Cola e com o salgadinho, mas depois do FEPAR eu vou viver minha vida. E foi assim, né, que aconteceu também. E daí a gente voltou em 2009 e daí essa negociação com o Douglas não deu certo, né? Porque ele tinha outro CTG e ele dava aula no Fogo de Chão uma vez por semana ou cada 15 dias, não me lembro como é que era. Só que eu como diretor, eu queria que fosse um professor só nosso. Eu falei para ele, ó, Douglas, é assim, nós queremos você exclusivo no Fogo de Chão. Daí nós podemos ver quanto que você quer e tal. Mas daí ele não aceitou, ele aceitou ir lá pro Charrua na época. E daí nessa nós ficamos sem professor e foi aí que eu comecei uma busca atrás de um professor. E daí vai aqui, eu queria trazer um do Rio Grande, né? Uma cabeça diferente, um pensamento mais para frente um pouquinho, né? Porque a gente também sempre foi muito criativo, eu pensava, precisava de alguém que seja criativo. E daí a gente começou a acertar com... Agora eu esqueci, que era um professor lá, com o Maurício, que ele estava em Santa Maria. E daí ele passou num concurso, ele estava certo para vir, passou num concurso, acabou não vindo. E daí eu falei, mas Maurício, me indica alguém. Só que nesse tempo, assim, eu estava ligando para o Maurício, nós tínhamos acertado, e daí ele começou a não me atender o telefone. Eu ligava um dia, ligava 2, ligava 3, tipo na segunda. Daí foi na sexta-feira, eu pensei, vai ser a última vez que eu vou ligar para ele. E eu liguei, ele atendeu. Daí ele me contou que ele tinha passado no concurso, que ele não viria. E daí eu falei, não tem alguém para indicar? Daí ele falou, ó, eu não sou de indicar ninguém, até isso aí eu acho que não é bom, né? Porque a gente não conhece direito as pessoas, né? Mas eu vou indicar um menino aqui que ele é muito bom. Só que ele não é professor, ele é coreógrafo. E ele, tipo assim, ele pega meu grupo sábado à tarde, domingo ele me entrega com a coreografia pronta. Eu confio muito, sempre levo ele para coreografar. E ele tem muita vontade de ser instrutor. Daí eu falei, então me passa o telefone que eu já vou falar com esse cara aí. Ele me passou o telefone do Adriano. E daí eu liguei para o Adriano e falei com ele, né? Daí conversamos com ele, daí o Adriano, tal... eu sou o Berto, o polaco, você deve me conhecer da chula, o polaco. Dele, não conheço. Daí eu falei, não, beleza, mas assim, daí acertamos lá o salário dele, ele veio pra cá, Adriano veio piar pra cá, né, veio com 21 anos, e daí tivemos uma história muito forte, assim, com o Adriano, né, com a invernada, a gente estava com pouca gente. Quando ele veio em 2009, a gente, né, encheu todo o CTG, né, uns 200 integrantes, colocamos 4 invernadas, inclusive veterana, a gente montou uma veterana, e a gente não tinha ninguém falava que o Fogo de Chão pudesse ganhar alguma coisa aquele ano, né, ninguém falava, e nós fomos para o FEPAR no final do ano, né, e eu sempre com a cabeça assim, eu falava para o Adriano, vamos ser campeão. Nós vamos ser campeão. E
não tem para ninguém. E o Charrua moendo, Tarca. O Tarca, nós se admiramos muito com o Tarca em 2008, né? Nós assistindo a FEPART, eu vi o Tarca dançar. Aquela gentarada. Nós assistindo o Tarca dançar. Resultado, o Tarca ganhou em Ponta Grossa mirim, juvenil, adulta e veterana. Ganhou com as 4 invernadas. Falei, meu Deus, é isso que eu quero pro meu fogo de chão. Nós estávamos sentados, começou a passar o grupo, não parava mais. Daí o polaco falou, nós vamos chegar aí, vamos ficar igual esse grupo. Eu dei uma olhada, pensei, não vai, mas demora, né? Até nós conseguir. E olha, 1 ano nós conseguimos. E daí foi em 2009, foi trabalhado. Começamos a ganhar circuito, começou a ter resultado, né? Adriano começou a trabalhar. O pessoal se empolgou demais com o Adriano. E ele fez um trabalho muito bom, nossa, muito criativo. Era muito empolgante, né? Tudo, né? As coreografias motivavam muito. Então, o resultado nas danças também, muita criatividade. E fomos ver parte, né? Mas é uma guerra o ano inteiro, né? Todo mundo menosprezando o fogo de chão, né? Ninguém falava de fogo de chão. Falava-se só de Tarca, de Charrua. E fomos para lá, acabamos ganhando com a adulta, campeão adulto, fomos campeão com a veterana, que nós montamos uma veterana. E ganhamos de um monte de coisa, fomos campeão geral. Ganhamos geral, que fazia muitos anos que nós não ganhava, né? E o meu sonho, né, era ganhar o geral, trabalhar com os individuais, né? Ter individual para fazer um CTG forte. Eu sempre falava, a Dani estava aqui, Dani, vamos trabalhar essas declamação, né? E trabalhava a chula, nós tínhamos o chuleador em todas as categorias, nós ganhamos todas as categorias nesse ano. E foi aí, né? A história do Adriano começou, ganhamos aí em 2009, 2010, 2011, tricampeão com a adulta. E fomos indo, né? E a qualidade lá em cima, né? De altos e baixos, voltamos a ganhar em 2015, 2016, primeiro dia estourado, primeiro. Daí, no segundo dia, perdemos para Santa Mônica e ficamos em segundo. E foi esse o último resultado que eu participei, assim, ativamente com o fogo de chão, eu e a Lu, né? E a piazada também, meus filhos dançaram também. E a gente sempre dançando, meus filhos sempre dançando. Nossos filhos sempre participaram do fogo de chão. Nós criamos, né? O Luiz Felipe, o Lucas e a Júlia nasceram dentro do fogo de chão. A vida inteira dançando, desde pequenininho, dançaram mirim, juvenil, adulto, os 3. O Luiz Felipe foi peão biriva do 3ª região, do CTG do estado. O Lucas foi peão biriva do CTG e ficou em segundo do estado, né? A Júlia foi primeira prenda mirim da mirim, 3ª região e do estado. Os 3 foram e cresceram lá dentro também, né? Dançando, amavam dançar. Até um dia o Lucas falou pro polaco que ele não imagina como que é uma criança não crescer dentro de um CTG, como que não dançar, que era muito bom, que eles contam muitas histórias mesmo, que até antigamente eu achava que eles eram um santo, que eles eram uns amor. Aí um dia eles vieram almoçar aqui e contavam cada coisa que eles faziam, que olha, nós quase morremos de tanto dar risada. E, então foi assim uma juventude, uma infância muito legal deles dentro do CTG. Então a Lu falou a questão da amizade, né, que forma um laço forte que o CTG forma, né? Os meus melhores amigos da minha época do CTG. As melhores amigas da Lu, hoje ela se encontra ainda. As meninas que a gente dançamos mirim, juvenil, até hoje, uma vez por mês a gente se encontra, todo mundo, tomamos chá, conversamos, somos amigos até hoje. Né? Então, os melhores amigos do Lucas da CTG, né? A Júlia também. A Júlia também é do CTG. O Luiz Felipe. Então, é muito forte, né, o laço que forma dentro. É muito família, muita amizade, né? Então não tem como a gente não falar assim e dizer que o CTG ele é mais que tradicionalismo, amizade, é amor, né? Então a gente tem esse amor pelo fogo de chão, a gente deve muito, né, por ter a oportunidade de ter tido um lugar, né, para nós se desenvolver, né, fisicamente também, socialmente
e por que não intelectualmente, né? Então, Fogo de Chão é realmente uma escola da vida, né? Então, a gente é grato por tudo que a gente passou no Fogo de Chão, e se fosse preciso, e a gente seria um sonho poder passar tudo de novo. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Para nós é sempre um orgulho e uma honra falar nosso glorioso, saudoso Fogo de Chão. E uma saudade redomona pelos cantos do galpão.